conta própria. Ele e um primo dele, um parente dele, sei lá, um amigo, os caras pegaram um Fiat 147, entraram no carro e saíram pela Argentina vendo gente jogar bola. Na rua, em pelada e tal, e achou que ele pudesse fazer uma triagem de jogadores para a Argentina dessa forma. Está no livro, um livro muito legal sobre o Bielsa, entre outras loucuras dele. Por falar em caixa, que o Luiz Rosa falou, Casão, o Corinthians, né, informação do nosso Samir Carvalho aqui, vai fazer uma proposta de quitação da dívida da Arena Corinthians com a Caixa. O Duílio esteve com o Lula nessa semana. Será? Me parece aquela coisa meio eleitoreira, já que tem eleição semana que vem. Sabe aquele programa do Silvio Santos também? Tudo por dinheiro? É tudo por uma eleição. Vamos lá visitar o Lula, vamos fingir que vamos pagar a dívida, né? Você coloca hoje, vamos fazer um acordo, mandei uma proposta. A eleição é semana que vem. Por que não fez isso? Por que não foi visitar o Lula antes? Por que não fez essa proposta antes? Cara, o Duílio é completamente coerente, cara. Sabe, carreirista, sabe? Vaidade de estar ali, não tem competência nenhuma, sabe? E eu quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra ele, pessoalmente. Ele até falou na entrevista coletiva lá, pô, que eu era um dos ídolos dele, que eu vivia na casa dele, eu, o Magrão, ia muito na casa do Adilson. Pô, e daí, Duílio? E aí, Duílio? Pô, só porque você me conheceu criança, você pode fazer tudo errado e eu vou aplaudir? Não vou aplaudir. Não vou aplaudir, não passo pano, entendeu? Acho que você foi incompetente e é o pior presidente da história do Corinthians, pelos comportamentos principalmente. Você vai visitar o presidente, mas quis contratar o Cuca? Você vai visitar o presidente que ganhou democraticamente e censurou as meninas do futebol feminino, que são super campeãs? Você vai conversar com o presidente e você não cita as meninas numa entrevista coletiva que elas tinham acabado de ganhar a Libertadores e depois meteram 8 no Palmeiras no segundo jogo e estão na final contra o São Paulo? Então, qual é a democracia dele? Qual é a jogada? Para mim, o que eu vejo é o seguinte: plano de eleição. Plano de eleição. Lançou agora, vamos tentar fazer um acordo para pagar a dívida. Do nada, né? Do nada. Porque ele está lá há 3 anos, porque ele não fez esse plano antes. Fez agora, faltando um pouquinho. Na coletiva, ele usou a coletiva para palanque. Porque na coletiva não tinha nada a ver o concorrente da eleição, que é o Augusto, com o André. Ele não tinha nada a ver. Ele foi e atacou o Augusto, que também não conheço, hein? Se eu fosse conselheiro, eu ia ficar desesperado, não sei quem eu ia votar. Né? Sinceramente, porque eu vejo o futuro muito difícil. Então, assim, cara, eu não espero nada. Não espero nada. O Duílio falou que ia contratar o Cavani e o Soares. O Duílio falou que mandou uma proposta para o Cristiano Ronaldo. Né? Falou. E agora ele falou que vai pagar a dívida com a Caixa. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ele fala o que ele quiser, sabe? Ele não falou que quando o Messi saiu, vamos pensar, será que o Messi... Cara, ele fala qualquer coisa, qualquer coisa. Não dá para levar a sério, não dá para acreditar. De repente, consiga até fazer um acordo para pagar essa dívida. Mas vai ser surpreendente, porque para a gente confiar numa pessoa, você tem que ver o histórico. O histórico dele, nesses anos de presidência, foi só de conversa furada, conversa fiada. Conversa fiada. Tudo que ele falou que ia fazer, ele não fez. Muito pelo contrário. Destruiu uma base do Corinthians talentosíssima a preço de banana aí para a Europa. A preço de banana. Robert Renan, Murilo, né? Duqueiroz foi de graça. João Vitor, Mantuan, Raul Gustavo. Sabe? Raul Gustavo, Lucas Piton. Né? Olha as laterais que nós estamos tendo lá. O Lucas Piton está no Vasco. Era da casa. Porque os caras da casa pro Duílio é trocadinho. Vamos dar para qualquer lugar. Sabe? Então não dá para acreditar. Eu não acredito. Só acredito vendo. Sabe? É aquele negócio. Tudo por uma eleição. Posso resumir a história do Corinthians em uma frase? Eu acho que se eu sou do Duílio, eu voto no Augusto Melo.
porque ele tem muita chance de, em pouco tempo, ser o segundo presidente da história do Corinthians, entendeu? Essa é a situação do Corinthians. Desculpa, ver o quê? O quê? Se eu sou do Duílio, eu voto no Augusto Melo, porque ele tem muita chance de, num curtíssimo espaço de tempo, ganhar o título de o segundo pior presidente da história do Corinthians. Ele vai ser superado. Pode ser. Agora, mas eu acho que ele vai ser o segundo de qualquer jeito, viu, Mili? Pois é. Mas agora, o Mili, vocês estão cravando a eleição dele já? Calma, tá apertado. Não. O segundo pior da história, não é isso que a Mili falou? Sim. Hein, Mili? Sim. Votar mas, no Mili... Mas se ele votar no outro, ele também vai virar o segundo pior da história. Verdade. Mas, Mili, surgiu uma história dessa agora, vai quitar sua dívida com o Corinthians. Na verdade, é um assunto que adoça a boca do corintiano. É tudo que ele quer. Porque nos últimos anos, muito se falou, não, o Corinthians só não está melhor porque tem essa dívida aí. Essa dívida aí que atrapalha a vida do Corinthians. É a dívida do estádio. Se não fosse a dívida do estádio, a gente já seria o Real Madrid, já seria não sei o quê. Essa é a conversa que é passada há anos aí. Né? Que o Corinthians, desde que o Corinthians caiu e tem uma dívida bilionária, a conversa é essa. Então, vir com um papo de que vai quitar essa dívida, o corintiano enlouquece, né? Sim, é isso mesmo. Se ele quer, num mundo melhor, gente, num mundo mais decente, qual é a campanha que ele faria? Ele iria para o estádio, domingo, 10h30 da manhã, ver o time dele numa final. Não estamos numa final? Final do Campeonato Paulista. Um clássico, contra o São Paulo. Ele não se apropria do futebol feminino, que foi o que salvou o Corinthians na administração dele. Então, é muito complicado. Sim, vamos quitar a dívida de um estádio, gente, que francamente não precisaria ter sido construído. O estádio foi construído em Itaquera para ficar perto do povo, né? O Corinthians, um time periférico. O pessoal de Itaquera não pode ir ao estádio. É caro. Quem mora em Itaquera não vai ao estádio. O Corinthians está passando, muito graças ao Duílio, por um processo de elitização. Não é o time do povo mais. Pode tirar aquela faixa dali. Não faz sentido, camisa R$400, ingresso a 200, não tem nenhum sentido isso. Se vai construir um estádio, constrói um estádio para o povo. Metade do estádio em ganhar preços populares. Mas nada foi pensado. Então agora estamos com uma dívida imensa, deu bilhão, né, como diria o Ciro, e agora ele vai pagar. Como? Se ele conseguir pagar realmente, eu voto nele para sempre, para tudo. Pois é. Mas existe uma história, deixa eu relembrar assim, a história, qual é a relação do Lula com o Corinthians? Ele não tinha sido expulso lá? Eu sei que agora no cargo de presidente a conversa é de um devedor mas ele pode interferir, entre aspas, em alguma coisa e ajudar o Corinthians enquanto... Espero que não. Espero que não, porque não é o papel dele. A Caixa é uma empresa de capital misto, né? Parte privada, parte pública. Pode ter um poder político, mas acho que não dá para ele chegar e decretar, resolve esse negócio aí e abate a dívida. Não é possível. Deixa eu falar mas ele voltou a ser conselheiro do Corinthians, o presidente? Não, né? Ele continua? Não sei. A gente sabe que... Não sei. Fala, Casão. Não, então, a Mili falou que se ele pagar a dívida, ele votaria nele, não é isso, Mili? Se ele pagar a dívida, Mili, ele vai ganhar uma temporada de shows em Las Vegas, porque ele é mágico. É o mágico. Se ele pagar a dívida, ele é um mágico, um mago, sabe? Aí ele vai fazer show em Las Vegas. 3 anos de temporada. Tá mais fácil uma coisa para rolar a dívida, né? Será que não é isso? É rolar a dívida, não pagar a dívida, né? O Samir Carvalho aqui no blog do UOL fala que há um acordo para quitar a dívida. Ele vai pegar a grana do naming rights do Corinthians, que é metade da dívida, entregar esse dinheiro, e outra parte o Corinthians pagaria. Essa é a ideia. Sim, não, estou brincando, tá? Não estou duvidando de Samir, claro. Não, só fiz uma brincadeira, né? Está no blog do Samir Carvalho aqui, vocês podem acompanhar aqui no UOL. O que você pode acompanhar no UOL também, ainda sobre estádio, uma entrevista bem interessante do Mauro César Pereira com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre os planos do estádio do Flamengo. Estádio lá na região do gasômetro, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Quais são os planos do Flamengo para, enfim, ter o seu estádio? E eu não vou querer ficar falando que eu sou um gênio, mas em 2014, depois da Copa,
Depois daquela reforma que demoliu o Maracanã como ele era e construiu isso aí que a gente está vendo agora, que a gente vê agora, eu falei, não vou me espantar se o Maracanã virar um estádio que ninguém quer. Talvez aconteça isso. Se o Flamengo ir rumar para o seu estádio, o Vasco já tem o dele, o Fluminense não vai ter condição de manter o Maracanã sozinho e teremos mais um elefante branco por aí. Mas o Flamengo já resolveu as indenizações para os garotos do Ninho que morreram naquela tragédia? Acho que tem um acordo que não tá resolvido ainda, eu realmente não sei, mas o fato... Fala. Então, Landim, faz o acordo, faz o seu papel, depois você pensa, depois você discute estádio, né? Porque eu acho que a questão das famílias dos garotos do Ninho é a coisa pior da história do Flamengo. A coisa pior da história do Flamengo em todos os sentidos. A tragédia e como levaram adiante essas discussões sobre as indenizações. É uma das coisas piores, não do Flamengo, do futebol brasileiro em todos os tempos. Nunca vi. Uma tragédia tenebrosa. Não é só a tragédia, o descaso e o modo que foi tratado, sim. O modo que se discutiu aquilo. Que é isso? O desenrolar do negócio, exatamente. Perfeito. Muito bem. E o São Paulo está rumando para algumas contratações. Tem um videozinho aqui, ó, do André Hernan. Vamos colocar no ar o videozinho que ele gravou aqui para o UOL. Bota no ar. Pessoal, tudo bem? Bom, o Luiz Gustavo acabou dando um sinal positivo para o São Paulo em relação a um detalhe importante que estava faltando nessa negociação, e era um detalhe que o São Paulo não sentia segurança ainda para tratá-lo como reforço, né? Que era o detalhe da família, né? Da família do Luiz Gustavo topar voltar a morar no Brasil. E esse sinal positivo foi dado à direção do São Paulo, então agora o anúncio, o fechamento, os últimos detalhes agora é coisa muito pequena, é detalhezinho mesmo, e o São Paulo então vai acelerar, vai trabalhar esses trâmites burocráticos para poder, enfim, anunciar mais um reforço aí para 2024. Lembrando que o Eric do Ceará, né, melhor dizendo, é um jogador que também já tem um pré-contrato, então seria Eric para 2024 e agora Luiz Gustavo. Ainda faltam esses trâmites burocráticos, mas está tudo muito bem encaminhado. Uma fonte me disse que deve fechar até a semana que vem. Luiz Gustavo, jogador importante, jogador de 36 anos, experiente, né, com experiência na Europa, seleção brasileira, Copa do Mundo, estava sem clube, né, estava no futebol saudita, né, na equipe do Cristiano Ronaldo, né, hoje, mas assim, estava já há um tempo no mercado. E aí teve um detalhe interessante nessa negociação, que foi a indicação do Lucas Moura. O Lucas Moura acabou indicando o Luiz Gustavo, jogador que inclusive já esteve no Morumbi, já esteve no CT da Barra Funda, e é um jogador que está na iminência de se tornar novo reforço para o São Paulo em 2024. Valeu! Muito bem, tá aí o boletim, então, do André Hernan sobre o Luiz Gustavo, aquele mesmo da Copa de 2014, jogou na Alemanha, teve uma boa passagem na Alemanha, hoje com 36 anos está sem clube. Tem outra informação do André Hernan também, ainda também sobre o São Paulo. O São Paulo tenta o empréstimo do Ferreirinha, atacante do Grêmio, atacante daquele de lado, vai fazer uma proposta de empréstimo do Ferreirinha para o Grêmio, com valor fixado e tudo mais. O meu caro Rosa, que tal essas duas investidas do São Paulo? O Luiz Gustavo, volante de 36 anos, já veterano, e o Ferreirinha, ainda jovem, mas que está com um pouco prestígio, vamos dizer assim, lá no Grêmio. Então, eu estava vendo o jogo do Grêmio contra o Vasco, no campo do Vasco contra o Botafogo. O Ferreirinha entrou muito bem. Eu vi o boletim do Hernan, falei, nossa, vai ser uma ótima contratação para o São Paulo. Se o Grêmio se desfazer do Ferreirinha. Gosto dele, eu acho que ele tem até que a questão da idade, né, de estabilidade, às vezes entra num rente, mas bom jogador para compor o elenco do São Paulo, jogador de lado, velocidade, habilidoso. Ele não foi só o Soares que mudou a partida contra o Botafogo, ele jogou muito bem. Contra o Corinthians, eu achei que ele também não teve o gramado também, talvez a gente disse, a marcação forte do Corinthians, mas é um jogador que eu gosto. Tem potencial. Estranho ver o Grêmio. O Grêmio tem essas coisas, né? O Grêmio às vezes salva jogador, mas às vezes eles também dispensam jogadores assim e libera por empréstimo o jogador, de repente, quando volta.
Agora o Luiz Gustavo precisa saber onde ele vai querer jogar, né? Se vai ser como zagueiro, vai ser como primeiro volante, vai ser como segundo volante. 36 anos, quando vem para o futebol brasileiro, assim, eu sempre veio com o pé atrás. Não sou contra jogadores acima de 30 anos, 35 anos, mas assim, o processo de adaptação dos jogadores, ainda mais que está num ambiente não competitivo, competição menor, quando vem para o Brasil, sentem muitas dificuldades, né? Mas é um jogador experiente que pode ajudar muito naquela questão de momentos de dificuldade que passam os clubes. Só precisa saber onde ele vai querer jogar, né, Tironi? O que você acha? Volante, como zagueiro? Eu vou dizer que a contratação dele pode ser boa ou ruim, depende do que acontecer com outro jogador. Se ele for contratado porque o Pablo Maia vai sair e para jogar no lugar dele, pode esquecer, não vai funcionar. São jogadores completamente diferentes, não dá mais. Se ele for para compor elenco e tudo mais, jogar às vezes de zagueiro, apesar que o São Paulo tem um monte de zagueiro, ou como volante na ausência do Pablo Maia, são jogadores diferentes, mas até dá para pensar. Mas se for para a saída do Pablo Maia, e ele é um cara muito visado, muito bom jogador, aí não é o substituto para ele. Ô, Mili, antes de terminar, eu queria perguntar para você uma coisa. Você acha que é oportunidade de mercado, por exemplo? Aquela coisa, o jogador está sem clube. Está sem clube, é um cara que tem o aval, inclusive, do Lucas. O Lucas também está para renovar e teria falado, pô, contrata esse cara aí que é legal, gosto e tal. Talvez nesse pacote aí do Lucas esteja envolvendo essa história do Luiz Gustavo. Agora, Mili, você que é uma romântica do futebol, eu quero que você mande uma mensagem direta para Arnaldo Ribeiro. Que você avalie a atuação de Rames Rodrigues ontem. Então, quando vocês estavam falando do São Paulo agora, eu estava pensando no Rames Rodrigues. Eu acho, gente, que o Rames voltar em grande estilo é o reforço do São Paulo. Quem não quereria esse jogador jogando bem, voltando a jogar, pelo menos assim, 80% do que ele um dia já mostrou que ele podia fazer? Então, Arnaldo, eu acho assim, pode ser mesmo que o Rames Rodrigues seja, em 2024, o cara. Eu ficaria feliz de ver ele voltar a jogar em alto estilo. As áreas de volta por cima são boas, né? Na vida e no esporte. Muito bem. Então, depois dessa declaração para Arnaldo Ribeiro, da Mili Lacombe, sobre o Rames Rodrigues, que jogou bem ontem. Jogou bem, não só deu passe para o segundo gol, como deu carrinho, se machucou, fez umas coisas que eu nunca vi ele fazendo. Jogou muito, jogou bem ontem.